As 5 leis de ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir-se por uma ou outra, qual escolheriam? À bruxuleante luz de uma fogueira, feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. O ouro! Disseram a uma só voz os 27 ali reunidos. O velho Calababe sorriu astuciosamente. Atenção! Atalhou ele levantando o braço. Ouçam os cães selvagens ferindo a noite. Eles uivam e ganem porque estão mortos de fome. Mas deem-lhe de comer e o que fazem? Começam a brigar e a andar empertigados. E continuam brigando e andando empertigados, sem dispensarem um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com o filho dos homens. Peçam-lhes que escolham entre o ouro e a sabedoria, e o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorões porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calababe escondeu as pernas magras sob a túnica branca porque tinha começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias. Contar-lhes-ei esta noite a história das 5 leis de ouro, uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois, se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa. Sobre um dossel azul, as estrelas brilhavam no céu claro como o cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão contra as possíveis tempestades de areia. Mais para o lado, achavam-se os grandes fardos de mercadoria caprichosamente empilhados e cobertos por peles. Próximo dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia, alguns ruminando, satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muito boas histórias, Calababe, diz o chefe dos enfardadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nossos serviços contigo. Falei-lhes das minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o mais rico, e isso porque sabia como nenhum outro antes dele como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos, de acordo com as informações que Nomassir, seu filho, me comunicou há muitos anos em Nínive, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu ficamos uma vez até tarde da noite no palácio de Nomassir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Nomassir, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso, de requintado buquê, que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessas bebidas finas. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna, na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume, por isso, quando Nomassir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe estas palavras: Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro, deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei. Como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe às mãos este saco de moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixe sob sua custódia esta tabuinha de argila onde estão gravadas as 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança.
Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomassir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. Os 10 anos se passaram, e Nomassir, como tinha sido combinado, retornou à casa de seu pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem e para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos num dos lados do grande salão, e Nomassir apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Era noite, o aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abanavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Nomassir e seus 2 filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. Meu pai, começou a dizer Nomassir, cheio de respeito, inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e a tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nesta cidade como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro, e me concedeu liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não o usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos como a lebre selvagem foge, na primeira oportunidade, do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho, sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele. Por isso estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivessem me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pôde deixar de rir. Mais tarde descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem em Nínive era um associado deles, que dividia entre os 3 os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo eu aprenderia outra, igualmente amarga. Na caravana havia um outro jovem com quem estreitei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade que poderiam ser adquiridas por um preço insignificante, dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou o quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorara. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. A isso se seguiram, meu pai, dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei.
pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitassem a ganhar o meu dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi grande parte das minhas roupas para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Li com extremo cuidado sábias palavras e percebi que, se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que, se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveitos de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre a tabuinha de argila que ele me entregou faz hoje 10 anos. As 5 leis de ouro. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Segundo, o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. Terceira, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Quarto, o ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Quinto, o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Essas são as 5 leis de ouro gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela sempre que possível uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar. Antes de completados os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o senhor, meu pai, me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um jovem econômico, que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro?" "Sim", respondi-lhe. "Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi." "Posso garantir-lhe que se trata de uma missão meritória. Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais? Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água, e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro", disse ele. "Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muito distantes, e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim, ainda teremos o metal que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação.
Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares, em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo que perdera. Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente, e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo. Nomacir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de ouro. Nomacir pegou um deles e colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhes essas palavras: O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive de igual peso, uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os das mãos do escravo e, do mesmo modo, colocou-os no chão diante do pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos do que o seu ouro. Mas, ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm. Mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm, como podem provar sobejamente estes 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições, e sim, me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calababe terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomacir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Que não pensariam esses vulneráveis homens se lhes dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito, mas, ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino, que alguns homens tenham muito ouro enquanto outros não têm nada? Pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo ano após ano acaba por levar à realização. A observância das 5 leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma das 5 leis é rica de sentido, e temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas e não sosseguei enquanto não as retive na memória palavra por palavra. A primeira lei de ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente 1/10 de seus ganhos e investi-lo sabiamente criará um considerável fundo
que não somente lhe trará um vultuoso rendimento no futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim e em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separada uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. A quarta lei de ouro. O ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde prenhes de perigo e de perda, e, quando bem examinadas por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado. Comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei de ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que impressionam como as histórias de aventuras sempre ocorrem ao novo proprietário do ouro. Elas surgem para dotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pusesse em risco o principal ou não trouxesse em si mesmo a certeza do lucro. Aqui termina a minha história sobre as 5 leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir quem deseja sair da multidão, a qual, como aqueles cães distantes, tem de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade do ouro. Amanhã vocês terão dinheiro. O dinheiro a quem tem direito pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois desta noite, o que terão a contar sobre este dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomacir, venha a usar uma parte do seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, se depois de 10 anos a contar de agora for um apostador seguro, como o filho de Arcade, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para dar-nos prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos. Ai de mim! Elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem, estão as recordações das coisas que deveríamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar o seu valor em moedas de ouro. A cada ano tornam-se mais ricos e mais valiosos, como os tesouros de qualquer terra.
Eles são uma recompensa, uma bela recompensa para homens de iniciativa que resolvem garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guie esse poder com o conhecimento das 5 leis de ouro e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia. O emprestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nunca antes na vida tinha Rodan, o fabricante de lanças, carregado uma quantia dessas em seu alforje de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente à medida que o alforje preso ao cinturão balançava a cada passo, a música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro, tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder nesses discos tilintantes! Podia comprar o que bem entendesse. Uma grande casa, terra, gados, camelos, cavalos, carruagens, o que quer que desejasse. Que uso deveria fazer disso? Nessa noite, enquanto entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguia pensar nessas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite, poucos dias antes, quando um perplexo Rodan entrou na loja de Maton, o emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores cuidadosamente expostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável Maton refestelado sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhes finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodan mantinha-se impassível de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amável saudação. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de uma enrascada. Não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas, ouçam isso, o que está dizendo? Ninguém recorre ao emprestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça. Pois é isso mesmo. Como pode, Rodan? O fabricante de lanças demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem à presença de Maton não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar por suas loucuras, mas até onde sei, ninguém ainda veio até aqui atrás de um conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que o emprestador de dinheiro, a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos. Você comerá comigo, Rodan, continuou ele. Será meu convidado esta noite. Andou, ordenou ao escravo negro. Estenda um tapete para o meu amigo Rodan, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado convidado. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho, que ele bem o merece. Agora me diga quais são os seus problemas. Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com um desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real, nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro, e agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. E, natural, os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não. Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que lhe empreste esse dinheiro.
a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou Maton, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze, mas quero contá-la a você para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples fato de o ouro passar das mãos de uma pessoa para as mãos de outra. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda a noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite, ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxando o arado da manhã à noite, por mais quente que esteja o dia, por mais cansados que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores e não tem mais que carregar nosso amo aos lugares onde ele deseja ir. Quanto ao homem, quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo, e no outro dia o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de amarrado no arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu, reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas por ele. A partir de agora você deve puxar como sempre o arado, pois ouvi o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se você ficar doente de novo. Tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então não se falaram mais, aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Saberia me dizer a moral dessa história, Rodin? É uma boa história, respondeu Rodin, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe e é muito simples. Apenas isto. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa. Você empresta a muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu o sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Que emprestado? De dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar. O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pode acertar? Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-as no chão, agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresto dinheiro um penhor que fica guardado nesta caixa até que a dívida seja saldada. Quando pagam, devolvo-o sem. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros
de acordo com as experiências que tive com minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro-me quanto ao retorno do meu capital, mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda e, se são honestos, não sofrem nenhum infortúnio. Sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura e nem sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda que tenha o cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa, Rodão curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma echarpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a echarpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando essa garantia mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muitos bons negócios juntos até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se. Uma mulher bonita, mas não como as nossas, uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto, contei-lhe que o ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo, mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. E ela? Perguntou Rodin. Sim, claro, isso pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho. Amargando um terrível remorso, a mulher tirou-se às águas do Eufrates. Esses 2 empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra-lhe, Rodin, que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para o emprestador de dinheiro. Aqui, isto é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isso pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhe a plantação e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e quando houve a nova colheita, ele me pagou. Mais tarde, ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra, tal como as tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podia fazer tapetes mais belos que quaisquer outros já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem para comprar as cabras. Agora sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia com os mais caros tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve estarei devolvendo seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodin. Se pedem para propósito que lhes tragam de volta o dinheiro, sim, mas se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fale-me sobre isso, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçoou Maton. Ainda sou muito mais jovem que você, retorquiu Rodin. Concordo, mas dessa vez você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona deste penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de tornar um comerciante.
Assim me procurou para pedir-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos, negociando numa determinada cidade o que comprava em outra. Esse homem revelou-se um tratante, pois deixou o pobre rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro nem amigos, dando fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento algum sobre o empréstimo, só muita conversa. Mas devo admitir que as joias valem mais do que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário. Ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com habilidade dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que esse jovem inexperiente estava correndo, mas como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isto, continuou Matom, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado num nó. Pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz este nó, e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocínio e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para a nossa cidade, e isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Matom apanhou um besouro feito de turquesa e atirou-o desdenhosamente ao chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando o cobro, ele me responde: como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai, um homem de valor, de parcos recursos, que teve de hipotecar terras e gado para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter grande fortuna. Ainda era imaturo e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que essa propicia. Para conseguir ficar rico rapidamente, o jovem é capaz de fazer empréstimos incessados. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo aonde se pode descer muito depressa e ali ficar por muitos dias lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos aonde não chega a luz do sol e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade. Recomendo-os sempre, desde que sejam para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem-sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada, está desanimado. Não tenta o menor esforço para saldar o seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, arriscou Rodin, mas ainda não respondeu à pergunta que lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher, porque tenho grande estima. Se o marido dela me propusesse para pedir 50 moedas de ouro, eu o interrogaria quanto ao uso que estava pretendendo dar a uma soma como essa. Se ele me respondesse que o seu desejo era tornar-se um comerciante e investir em joias e suprimentos finos, eu diria: quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócios? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas? Não, não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Então eu diria que seus próprios propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chance de sucesso, e eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse: sim, já ajudei muitos comerciantes, sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes de tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia, dispostos a pagar bem por eles. Eu diria: seu propósito é sensato e sua ambição louvável.
Ficarei feliz em lhe emprestar as 50 moedas de ouro, se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse. Não tenho outra garantia, senão minha condição de homem honesto e a palavra que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante sua viagem a Esmirna, ou seus tapetes quando estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me, e o meu ouro terá ido embora. O ouro, Rodin, é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando, para que eles possam progredir e tornar-se cidadãos de valor, mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Novamente me desviei de sua pergunta, Rodin, mas ouça a minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com o seu trabalho e aquilo que lhe dão como uma recompensa pertencem a você, e ninguém tem o direito de compartilhá-los a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando os clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como fabricante de lanças? 3 anos completos. Quanto guardou sem contar o presente do rei? 3 moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro? É como está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe: trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante 3 anos, da manhã à noite, recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. Você é minha irmã favorita, e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível a meu amigo Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem-sucedido. Faça isso, e se ele tiver dentro de si a alma de exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar-lhe em pouco tempo. Sou emprestador de dinheiro porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso, não o emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se acha em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodin, alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientemente certos que terão como saldar a dívida. Por aí você pode ver quão frequentemente são suas altas esperanças de obter grandes lucros. Se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas que eles não têm capacidade nem treinamento para atender. Agora, Rodin, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro. Se souber preservar adequadamente seu ouro, ele produzirá muitos lucros para você e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas, se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorsos e lamentações.
O que deseja para esse ouro que você traz no alforje? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Maton, aprovando. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã, ele estaria realmente a salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar o seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar a sua família e amigos, busque outros meios que não o de arriscar a perda do seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para o seu tesouro? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente, fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado sensatamente pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice. Se arriscar a perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo o que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática, que sempre acreditam encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito dos infalíveis leis dos negócios. Seja moderado naquilo que espera ganhar para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sobre a promessa de bom retorno é um convite à perda. Busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos filhos dos homens a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodanquis agradeceu-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse: O presente do rei lhe propiciará muita sabedoria. Se resolver guardar as 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso. Muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos. Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. As muralhas da Babilônia. Banzar, um velho e terrível guerreiro, montava guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia. Mais para cima, valentes defensores lutavam para preservá-las. Dessas muralhas dependia a existência da imensa cidade com suas centenas de milhares de cidadãos. Por cima das muralhas chegavam o rugido dos exércitos que atacavam, o berro de muitos homens, o tropel de milhares de cavalos, o ensurdecedor barulho dos arietes golpeando os portões de bronze. Do lado de dentro, postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos caso os portões cedessem. Eram poucos para a difícil tarefa. O grosso do exército babilônico tinha partido com o rei para o leste numa grande expedição contra os elamitas. Como se não tivesse previsto nenhum ataque à cidade, na ausência do soberano, as unidades destinadas à defesa eram escassas. Inesperadamente, vindo do norte, desciam na direção das muralhas as poderosas forças dos assírios, e agora as muralhas precisavam ser protegidas ou a Babilônia estaria condenada. Em torno de Banzar acotovelava-se grande número de cidadãos, pálidos e aterrorizados, que vinham vindo em busca de notícias da batalha. Com muda estupefação, eles divisavam a corrente de feridos e mortos sendo conduzidos ou carregados para a passagem. Aqui se achava o ponto crucial do ataque. Depois de 3 dias cercando a cidade, o inimigo repentinamente concentrara sua grande força contra esta seção e sua porta.
Do alto da muralha, os defensores da cidade rechaçavam as plataformas que se erguiam e as escadas de mão dos atacantes com flechas, óleo fervente e, se algum dos inimigos alcançava o topo, com lanças. Contra os defensores, milhares de arqueiros assírios despejavam uma barragem de flechas mortíferas. O velho Bansar estava numa posição vantajosa para obter notícias. Achava-se próximo ao conflito e era o primeiro a ouvir os mais recentes reveses dos frenéticos atacantes. Um comerciante idoso cercou-o, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. Diga-me o que está acontecendo, diga-me por favor, suplicou. Eles não podem entrar. Meus filhos encontram-se com o bom rei. Não há ninguém para proteger minha velha esposa. Meus bens, eles irão pilhar tudo. Meus alimentos, eles não deixarão nada. Nós somos velhos, muito velhos, para defender a nós mesmos, muito velhos para nos tornarmos escravos. Passaremos fome, morreremos. Diga-me que eles não podem entrar. Procure ficar calmo, bom comerciante, respondeu o guarda. As muralhas da Babilônia são fortes. Volte para casa e diga à sua mulher que as muralhas protegerão vocês e seus bens de modo tão seguro quanto protegem os ricos tesouros do rei. Fique perto das muralhas para que as flechas inimigas não o alcancem. Uma mulher com uma criança no colo tomou o lugar do velho comerciante quando este se retirou. Soldado, o que pode ver aí do alto? Conte-me a verdade para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está de cama, com febre, devido aos terríveis ferimentos que recebeu, mas insiste em conservar a armadura e a lança para proteger-me, pois estou esperando um filho. Ele diz que o desejo de vingança de nossos inimigos será terrível, se eles conseguirem vencer a muralha. Pois que se alegre o seu coração, você que já é mãe e que voltará a sê-lo. As muralhas da Babilônia protegerão vocês e suas crianças. Elas são altas e fortes. Não está ouvindo os gritos de nossos valentes defensores quando esvaziam os caldeirões de óleo fervente sobre os escaladores? Sim, estou ouvindo, mas ouço igualmente o troar dos arietes que forçam nossos portões. Volte para junto de seu marido. Diga-lhe que os portões são fortes e resistirão aos arietes. Diga-lhe também que os inimigos estão escalando, sim, as muralhas, mas para receberem o golpe certeiro das lanças. Vamos, tome o seu caminho e vá para os prédios mais afastados. Banzar afastou-se um pouco para dar passagem a reforços pesadamente armados. Quando, com o tinido dos escudos de bronze e o passo firme, eles o ultrapassaram. Uma menina puxou-o pelo cinto. Diga-me, soldado, estamos seguros? Perguntou ela. Ouvi sons terríveis, vejo homens sangrando, estou apavorada. O que será de nossa família, de nossa mãe, do meu irmãozinho e do bebê? O velho combatente piscou os olhos e empurrou para a frente o queixo, enquanto levantava a criança. Não tenha medo, garotinha, disse ele, tranquilizando-a. As muralhas da Babilônia protegerão você, sua mãe, seu irmãozinho e o bebê. Foi para dar segurança às pessoas como você que a rainha Semiramis mandou construí-las. Lá se vão 100 anos. Nunca se conseguiu derrubá-las. Volte e conte a sua mãe, a seu irmãozinho e ao bebê que as muralhas da Babilônia os protegerão e que não precisam ter medo. Dia após dia, Banzar permaneceu em seu posto, observando os reforços marcharem em fila pela passagem, ali ficarem e resistirem até que feridos ou mortos desciam mais uma vez. Em sua volta, juntavam-se, sem cessar, multidões de cidadãos assustados, ávidos por confirmar se as muralhas aguentariam firme. Para cada um deles, Banzar dava uma resposta com a fina dignidade de um velho soldado. As muralhas da Babilônia protegerão vocês. Por 3 semanas e 5 dias, o ataque manteve-se com uma violência inaudita. Mais forte e decididamente batiam os maxilares de Banzar à medida que a passagem, molhada com o sangue de muitos feridos, tornava-se uma lamaceira pelas incessantes correntes de homens passando e cambaleando. A cada dia, os atacantes trucidados iam se amontoando em pilhas ao pé daquela parte das muralhas. À noite eram carregados e queimados pelos companheiros. Na quinta noite da 4ª semana, o clamor diminuiu. As primeiras luzes do dia, iluminando a planície, atravessavam grandes nuvens de poeira levantada pelos exércitos batendo em retirada. Um poderoso brado saiu da garganta dos defensores. Não houve erro quanto
a seu significado. Ele foi repetido pelas tropas posicionadas para dentro das muralhas. Ecoou pelas ruas entre os cidadãos. Ecoou pelas ruas entre os cidadãos, espalhou-se pela cidade com a violência de uma tempestade. O povo foi para as ruas tomadas por turbas incontroláveis. O medo, enclausurado por semanas, encontrou uma saída no selvagem coro de alegria. Do cume da alta torre do templo de Bel arderam por muito tempo as chamas da vitória. Através do céu se expandiram colunas de fumaça azul para levar o mais longe possível aquela grata mensagem. As muralhas da Babilônia tinham mais uma vez repelido um cruel e poderoso inimigo disposto a saquear seus ricos tesouros e a violentar e escravizar seus cidadãos. A Babilônia manteve-se viva século após século porque foi inteiramente protegida. Não poderia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora, mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. O negociante de camelos da Babilônia. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada. Do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarcade, o filho de Azuri, certamente pensava assim. Não tinha comido nada havia 2 dias inteiros, se não fizermos conta dos 2 pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim. Só não pegou mais, porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção, pondo-o para correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele, quando já atravessava a praça do mercado e a ajudaram, inclusive, a manter os dedos nervosos longe das tentadoras frutas que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinha reparado antes em quanta comida era trazida para os mercados da Babilônia e como cheiravam bem. Deixando o local, rumou para uma hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria por ali algum conhecido, alguém de quem pudesse arrancar como empréstimo uma moeda de cobre, que ganharia para ele um sorriso do inamistoso dono da pousada e, com isso, um atendimento simpático. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberiam muito mal. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar, a alta e angulosa figura de Dabassir, o negociante de camelos. De todos os amigos e tantos outros a quem pedira emprestado pequenas somas, Dabassir fazia-o sentir-se desconfortável, porque Tarcade não havia cumprido a promessa de saldar o mais rápido possível uma antiga dívida. O rosto de Dabassir iluminou-se ao avistar o outro. Ora, ora, aqui temos Tarcade, justamente aquele que venho procurando para cobrar as 2 moedas de cobre que ele emprestei faz um belo mês. Além da moeda de prata relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro! Poderei fazer um bom uso das moedas ainda hoje. E então, jovem, o que me diz? Tarcade gaguejou, ficando vermelho, faminto, achava-se sem energia para discutir com o descarado Dabassir. Mil desculpas, murmurou francamente, mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Me dê mais um tempo. Ora, vamos lá, insistiu Dabassir. Então não pode arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai, que o ajudou quando você se achava necessitado? Ainda não lhe paguei porque o azar tem me perseguido. O azar não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Venha fazer-me companhia, rapaz, enquanto almoço. Estou com fome e quero contar-lhe uma história. Tarcade vacilou devido à franqueza brutal de Dabassir, mas aqui estava finalmente um convite para entrar na casa de pasto. Dabassir conduziu-o até um dos cantos da sala onde se sentaram sobre pequenos tapetes. Quando Kauskor
O proprietário apareceu sorrindo e o negociante de camelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. Gordo lagarto do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que tiver, pois estou com fome e preciso de muita comida. Não esqueça de meu amigo aqui, traga para ele um copo d'água. Bastante fria, por favor, pois está fazendo um calor babilônico. Tarcade quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali bebendo água enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira. Não disse nada. Não pensava em nada que se pudesse dizer. Dabacir, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses que o conheciam, continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado, de Urfa, informações sobre um homem muito rico que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, é amarela e, quando ele mesmo olhou através dela, todo o mundo do outro lado apareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Tarcade? Acha que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui? Ouso dizer que sim, respondeu o jovem, mais interessado na gorda perna de cabra que acabavam de colocar na frente de Dabacir. Bem, sei que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o mundo numa cor totalmente diferente daquela que ele geralmente apresenta. E a história que vou contar ilustra como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo. Dabacir vai contar sua história. Sussurrou um freguês para o vizinho e chegou seu tapete mais para frente. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo e formaram um semicírculo. Mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Tarcade e roçavam nele os ossos ainda carnosos. Só ele que não estava comendo. Dabacir não dividira sua refeição, nem o encorajara a pegar um pedaço do pesado pão que, depois de cortado, tinha rolado da bandeja para o solo. A história que vou contar, começou Dabacir, fazendo uma pausa para dar uma mordida num bom pedaço de perna de cabra. Tem a ver com o início de minha vida e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Dabacir. Quando ainda era jovem, continuou Dabacir, depois de um outro ataque furioso à perna de cabra. Aprendi o ofício de meu pai, o fazedor de sandálias. Trabalhei com ele em sua loja e casei-me. Sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas, ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas que não tinha condições de obter. Logo descobri que os donos de loja tinham confiança em mim se eu quisesse comprar fiado. Jovem e sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação. Assim, acedi a meus caprichos por roupas finas e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa e para o lar. Tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude e realmente no início não houve grandes contrariedades, mas com o tempo descobri que eu não podia usar os meus ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu saldasse minhas compras extravagantes, e minha vida tornou-se miserável. Pedia emprestado aos amigos, mas tampouco podia pagar-lhes. As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai enquanto eu me decidia a deixar a Babilônia e buscar uma outra cidade onde um jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante 2 anos levei uma vida sem descanso e sem êxito trabalhando para donos de caravanas. Daí vi-me associada a um grupo de simpáticos salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem, capturando um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para Ginir e esbanjei tudo. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que espoliamos um novo grupo de mercadores, fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos 2 líderes foram mortos,
e o restante de nós foi levado para Damasco, onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por 2 moedas de prata por um chefe sírio do deserto, com os cabelos tosquiados e uma simples tanga para usar. Não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem imprudente, achava tudo isso uma mera aventura. Até que um dia, meu amo me levou à presença de suas 4 esposas e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente então percebi como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeito à vontade deles, sem armas nem meios de escapar. Eu ficava apavorado quando essas 4 mulheres começavam a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar piedade por parte delas. Cira, a primeira esposa, era a mais velha das 4. Seu rosto não se mexia quando punha os olhos em mim. Desviava-me dela, meio descrente de minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença, como se eu fosse um verme da terra. As 2 mais jovens viviam rindo como se tudo aquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Pareceu durar um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando pelas outras para decidir. Finalmente, Cira manifestou-se, dizendo friamente: temos eunucos de sobra, mas poucos e incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha doente, porque não confio em nenhum de nossos escravos para conduzir meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu amo então me perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me por ocultar a ansiedade, respondi: posso fazê-los ajoelharem-se, posso pôr-lhes as cargas, posso levá-los por longas viagens sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os arreios. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu amo. Se for seu desejo, Cira, use este homem como seu guardador de camelos. Assim, fiquei sob as ordens diretas de Cira e, naquele dia, conduzi seu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que lhe intercedesse por mim junto a meu amo e contei-lhe que não era um escravo de nascença, mas o filho de um homem livre, um honrado fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários deixaram-me desconcertado e refleti muito sobre o que ela me disse. Como pode chamar a si mesmo de um homem livre, quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se o homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma, não obstante seu nascimento, assim como a água que procura seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio? Por mais de 1 ano fui escravo e vivi com escravos, mas não podia tornar-me um deles. Um dia, Cira me perguntou: por que fica sozinho em sua tenda quando os demais escravos aproveitam a folga divertindo-se uns com os outros? Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha a alma de um escravo. Não posso me juntar a eles, portanto devo me manter à parte. Eu também mantenho à parte, confidenciou-me ela. Meu dote era valioso e meu senhor casou-se comigo por causa disso. Mas ele não me deseja. Tudo quanto uma mulher almeja é ser desejada. Devido a isso e ao fato de ser estéril e não poder ter filhos, devo me manter à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a me tornar escravo, mas as convenções de nossa tribo reservam às mulheres o papel de escravas. O que acha de mim agora? Perguntei-lhe a queima-roupa. Tenho a alma de um homem ou a alma de um escravo? Você tem vontade de salvar as dívidas que fez na Babilônia? Sim, tenho vontade, mas não vejo como. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo. E ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Não sou um fraco, neguei vivamente. Então prove. Como? Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode, com todas as forças que dispõe. Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você da Babilônia.
Você abandonou-as e elas cresceram num nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os concidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las. E seu amor próprio mingou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duras acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era intimamente um escravo. Mas não tive tempo de usá-las. 3 dias depois, a criada de Cira veio me procurar em seu nome. Minha mãe acha-se novamente muito doente, disse ela. Sele os 2 melhores camelos do rebanho de meu marido, providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as despensas para você. Carreguei os camelos, impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Cira morava a menos de um dia de viagem. A criada montou num dos camelos enquanto eu conduzia o de minha senhora. Tinha acabado de escurecer quando chegamos à casa materna de Cira. Esta despediu a criada e disse-me: Dabacir, você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insisti. Então chegou sua chance de prová-lo. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida e seus chefes não fizeram por menos. Pegue estes camelos e fuja. Nessa bolsa há roupas de seu amo com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. Você tem a alma de uma rainha, disse-lhe. Como gostaria de conduzi-la à felicidade. A felicidade, respondeu ela, não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante entre gente estranha. Mas vá, e possam os deuses do deserto protegê-lo, pois o caminho é longo e escasso em alimento ou água. Já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe calorosamente e desapareci na noite. Eu não conhecia aquela estranha região e tinha apenas uma tênue ideia de onde ficava a Babilônia. Mas me pus corajosamente a caminho através do deserto em direção às colinas. Montava um camelo e trazia o outro amarrado. Viajei durante toda a noite e todo o dia seguinte, impelido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que me roubavam os bens de seu amo ou tentavam escapar. Ao cair da tarde, alcancei um pequeno povoado tão desabitado quanto o deserto. Pedras afiadas feriam os pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal e pude compreender por que evitavam essa terra inóspita. Era uma dessas viagens de que poucos homens conseguem sair vivos para contar. Arrastávamos-nos dia após dia. Água e alimentos esgotavam-se. O calor do sol era inclemente. No final do 9º dia, escorreguei do dorso de minha montaria com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar e de que certamente morreria, perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi, só acordando com as primeiras luzes da manhã. Soergui-me e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã. Meus camelos espojavam-se no chão não muito longe dali. Em derredor, uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia e coisas duras, nenhum sinal de água, nada de comer para o homem ou camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema? Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância. Meus lábios ressequidos e partidos, minha língua seca e inchada, meu estômago vazio. Tudo tinha perdido a suprema tortura do dia anterior. Eu olhava à minha frente, a desanimadora distância, e novamente veio até mim a pergunta: tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Então percebi com clareza que se eu tivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos, deixar-me-ia ficar deitado ali, no deserto, e morreria. Um merecido fim para um escravo fugido. Mas e se tivesse a alma de um homem livre? Certamente faria tudo para voltar à Babilônia. Pagaria aqueles com quem tinha confiado em mim, traria felicidade à minha esposa, que realmente me amava, e paz de espírito aos meus familiares. Suas dívidas são seus inimigos que os puseram para correr da Babilônia, tinha dito Cira. Sim, é isso mesmo. Por que me recusara a ficar em meu chão como um homem? Por que permitira que minha esposa voltasse para a casa do pai? Então aconteceu uma coisa estranha. O mundo todo pareceu de uma cor diferente, como se eu tivesse estado olhando para ele através de uma pedra colorida, subitamente retirada. Via por fim os verdadeiros valores na vida. Morrer no deserto? Não eu.
Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha de fazer. Primeiro voltaria à Babilônia e enfrentaria corajosamente todos os meus credores. Contaria a eles que, ano após ano de perambulações e infortúnio, estava de volta para regular todas as minhas dívidas tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois daria um verdadeiro lar à minha esposa e me tornaria um cidadão cuja conduta encheria de orgulho meus pais. Minhas dívidas eram meus inimigos, mas os homens a quem pediram emprestado eram meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes. Que importava a fome, que importava a sede? Não passavam de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Eu vibrava com a resolução que tinha tomado. Os olhos turvos dos camelos brilharam ao timbre novo em minha voz rouca. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as pernas. Perseverantes, projetavam-se para a frente em direção ao norte, onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água. Passamos por uma região mais fértil, onde topamos com relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas por resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. Que posso fazer se não passo de um escravo? E quanto a você, Tarcádio, o estômago vazio não lhe deixou a cabeça mais aguçada? Está pronto para pegar a estrada que pode trazer de volta seu alto respeito? Já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas, por maiores que sejam, e tornar-se um homem, mais uma vez, respeitado na Babilônia? Os olhos do jovem ficaram úmidos, ele se levantou resolutamente. Você me fez ver algo importante, já sinto vibrar em mim a alma de um homem livre. Mas como se arranjou nos primeiros tempos de seu retorno? Perguntou o ouvinte atento. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, respondeu Dabacir. Já me achava então determinado a fazer os planos corretos. Primeiro visitei todos os homens a quem eu devia dinheiro, rogando-lhes indulgência até que eu pudesse ganhar o suficiente para saldar meus débitos. A maioria aceitou de bom grado minha proposta. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Maton, o emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro de que eu precisava. Informado de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, o negociante de camelos, que acabava de ser escolhido pelo nosso bom rei para comprar muitos rebanhos de camelos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebatur todo o meu conhecimento sobre tais animais. Paulatinamente, tornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude, por fim, andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado entre os honrados cidadãos desta cidade. Dabacir fez uma pausa olhando para a sua comida. Causcor, seu caracol de uma figa, gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. A comida está fria. Traga-me mais comida do forno. Sirva uma generosa porção a Tarcádio, filho de meu velho amigo, que está faminto e comerá comigo. Assim terminou a história de Dabacir, o negociante de camelos da velha Babilônia. Ele encontrou sua própria alma quando compreendeu uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes de seu tempo. Ela tem tirado o homem de todas as idades de dificuldades e conduzido ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia estas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado.